Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Estamos aí resolvendo o Caderno do Aluno, volume 3 do nono ano, e agora estamos na situação de aprendizagem 3. A partir da página 70, faremos a atividade 1, o ponto médio. 1.1. Na malha quadriculada estão representados 5 segmentos de reta. Escreva as coordenadas dos pontos, as coordenadas do ponto médio. Qual é a relação entre elas? Bom, aqui nós temos os segmentos, né? O AB, CD. Nós podemos destacar aqui os pontos médios, né? Aqui é 2, 6, menos 2, 2. Então, a metade aqui é 0 e 4. Então, o ponto médio é 0 e 4. E a relação entre as coordenadas das extremidades, segmentos e do ponto médio é que as coordenadas do ponto médio, elas são obtidas pela média entre as abscissas e as ordenadas. Então é como se fosse uma média aritmética simples aqui. Atividade 1.2. Qual polígono possui maior área e qual possui maior perímetro? Aqui nós temos os 3 polígonos, né? Polígono 1, 2 e 3. Nós vamos usar a malha quadriculada e usando essa malha é possível verificar que cada polígono está inscrito em um retângulo. Então assim é possível calcular a área de cada retângulo e subtrair a área dos triângulos retângulos, né? A gente vai fazer isso usando aí a hipotenusa, a ideia do teorema de Pitágoras também, tá? Observe os triângulos retângulos formados sobre os lados dos polígonos. Nós temos no polígono 1, C e a medida E são as mesmas, né? Usando o teorema de Pitágoras, e direto aqui, ó, 4 mais 1, 5, raiz de 5 fica aqui na raiz. Então, os pontos J, I e C têm a mesma medida, raiz de 5. No polígono 1 e 2 aqui nós temos a medida D e H. Eu estou usando o 1 e o 2, né? Ó, o D e o H. Para não ficar fazendo isso várias vezes, a gente faz de uma vez só. Deu raiz de 2, então o D e o H medem raiz de 2. Assim como o polígono 1, 2 e 3, as medidas deles vai ser raiz de 13, fazendo o mesmo procedimento. E nos 3 polígonos, BG, o N e o P, usando o teorema de Pitágoras, nós encontramos 2 raiz de 2. Agora, como nós temos os lados de cada polígono, basta eu somar. Então, calculando o perímetro do polígono 1, vai dar 1 mais 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2 mais raiz de 13. O polígono 2 aqui é 1 mais 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2 mais raiz de 13, e o polígono 3 aqui também. O perímetro do polígono 1, ele é igual ao perímetro do polígono 2, você pode observar aqui. Então, comparando os dois perímetros com o perímetro do polígono 3, nós temos que 1 aqui deu 13,31 e o polígono 3 deu 14,25 aproximadamente. A gente substituiu aqui nas raízes. Logo, o polígono 3 ele possui o maior perímetro. Agora aqui na página 71, a atividade A2, ponto médio e as suas aplicações. Questão 2.1. Uma equipe de ciclistas irá da cidade A, que está no ponto 2-2, até a cidade B, no ponto 8,4, em linha reta, e terão 2 pontos de descanso. O primeiro será na metade, no ponto C, e o outro, ponto D, faltando 1/4 do percurso total para chegar. Utilizando a malha quadriculada, localize esses pontos no plano cartesiano e determine as suas coordenadas e a medida do lado de cada quadradinho com unidade no valor de 1 km. Encontre a distância que deve percorrer para chegar em cada ponto. Então aqui está o esquema, né, ó, do ponto A até o ponto B, metade aqui é o ponto C e 1/4 aqui, ó, o D, que vai ser o descanso dele, né, ó. Então o ponto médio vai ser no XD 6,5 e no YD 1,5. Então o ponto médio D é 6,5 e 1,5. Pelo triângulo retângulo AB, B', esse triângulo aqui, ó, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Aqui nós sabemos que é 6, aqui também é 6, 36 mais 36, fatora, isso vai dar 6 raiz de 2, é a distância do percurso. O ponto G aqui é o ponto médio de AC, né? Se você olhar aqui o AC, o G está aqui no ponto médio. Então nós vamos dividir o segmento em 4 partes iguais, né? Essa aqui foi a ideia. E para chegar até o ponto C, nós vamos calcular AC, considerando o triângulo AC, C', esse triângulo menor, AC, C', nós vamos de novo aplicar o teorema de Pitágoras. Agora nós temos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso vai dar 3 raiz de 2, então o segmento AC mede 3 raiz de 2. E para chegar até o ponto D, nós vamos calcular essa diagonal aqui, aplicando de novo o teorema de Pitágoras. Fica 4,5 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado, isso vai dar 4,5 raiz de 2, ou
3 quartos de 6 raiz de 2. Então, para chegar até o ponto C, a distância é 3 raiz de 2 km. E para chegar até o ponto D, é de 4,5 raiz de 2 km, saindo do ponto A. Bom, pessoal, terminamos aqui a situação de aprendizagem 3. Espero que possa ter entendido a ideia do ponto médio. Então, continue acompanhando o canal e até breve. Tchau, galera!